Bem-vindos, bem-vindos para mais um bloco aqui no nosso canal Alguma Dúvida, discutindo ciências penais, discutindo direito penal, processo penal. O tema de hoje é perdão, perdão do ofendido, perdão do ofendido. Lá no fundo, o que a gente quer discutir é a questão comunicabilidade do perdão e incomunicabilidade do aceite, aonde nós queremos chegar. Mas o grande tema é perdão do ofendido. Lembrando que, se você gostar, curte, divulga. O objetivo do canal é tentar atingir aí um maior número de pessoas e posso trazer discussão, posso fazer repercutir o assunto, tá legal? Bom, vamos lá. Então, comunicabilidade do perdão e incomunicabilidade do aceite. A gente está falando sobre o perdão do ofendido, né? Como eu comentei. O perdão do ofendido é uma causa extintiva da punibilidade. Então, quando se reconhece o perdão do ofendido, é uma causa extintiva da punibilidade. Gente, cuidado, cuidado. Não confunda perdão do ofendido com perdão judicial. O perdão judicial, ele é reconhecido pelo juiz quando a lei admite. É um assunto lindo e que certamente será tratado aqui no nosso canal em um outro momento, num outro bloco. Hoje a gente está falando do perdão do ofendido. A primeira grande diferença é que o perdão do ofendido, só é possível na ação penal privada. Repito, apenas na ação penal privada, tá? Enquanto que o perdão judicial é possível em qualquer tipo de ação, pode ser na pública, pode ser na privada, desde que a princípio autorizado em lei. Então vamos voltar aqui para o perdão do ofendido, lembra? Perdão do ofendido só é possível na ação penal privada, tá? Tá. O perdão do ofendido pode ser concedido no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Então vamos tentar desenvolver um pouquinho mais isso que está lá no 106 do Código Penal. Vamos ver. É o seguinte: o perdão do ofendido, ele é possível desde o início da ação até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, o querelante é aquele que ofereceu a ação penal privada, desde o momento em que a ação penal privada se inicia até o momento que transita em julgado, ele pode oferecer o perdão. Por isso que está escrito que pode ser no processo, né? É do início da ação penal privada até o final. Aí alguém poderia me perguntar, Gustavo, mas e se o ofendido, seu representante legal, querem dispor da ação penal privada antes mesmo do seu início? Eles podem oferecer perdão mesmo antes de oferecer a queixa, mesmo antes do início da ação penal privada? Não. Antes do início da ação penal privada, o que o ofendido pode fazer é renunciar. Aí ele pode renunciar ao direito de queixa. Então, até o começo da ação penal privada, pode renunciar. Depois que já se iniciou a ação penal privada, que o então agora querelante, né, não é mais só ofendido, se já iniciou a ação penal privada, ele já é querelante. O que o querelante pode fazer é oferecer perdão. E o perdão pode ser dentro do processo, vai lá, né, faz uma petição desde logo, oferece o perdão em audiência, ou pode ser fora do processo, pode ser feito no cartório, pode ser feito numa instituição de mediação e depois leva para o processo para que ele chegue ao conhecimento do judiciário, para que surta o efeito perante a autoridade judiciária. Mas ele pode ser celebrado, né, tanto no processo como fora dele, pode ser endoprocessual ou extraprocessual. E ele pode ser expresso, ofereço perdão, e pode ser tácito. Tá? Isso está no artigo 106 do Código Penal.
que o perdão do ofendido pode acontecer no processo ou fora dele, pode ser expresso ou tácito. Expresso, como eu disse, é dizer lá, escrever, estou oferecendo perdão, requer, seja reconhecido o presente, ao presente oferta de perdão. Né? Agora, o que é um perdão tácito? Está no parágrafo 1º do próprio artigo 106. Perdão tácito é a prática de ato incompatível com a vontade de processar. A prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir com a ação. Eu me lembro um caso que peguei, não dá para contar com todos os detalhes, mas que a pessoa, o X estava processando, né, a ação penal privada Y, e as tantas, eles tinham um relacionamento amoroso antes do início do processo, e brigaram, né? Aí teve o processo. Aliás, o processo tinha a ver com uma das brigas, crime contra a honra e tal, mas aí eles ficaram de bem, ou tentaram se reconciliar. E aí o X, que era o querelante, vai lá e em público dá um beijo na boca do Y. Ora, quem dá beijo na boca está praticando o ato incompatível com a vontade de processar. Joia? Joia. Prossigo. Só que o perdão do ofendido, ele é ato bilateral, tá? Ele é ato bilateral. Ou seja, tem a oferta do perdão, querelante oferece o perdão, mas o perdão só extinguirá a punibilidade se for aceito pelo querelado. Aqui é diferente, então, o perdão do ofendido, ele é diferente tanto do perdão judicial como da própria renúncia, que eu comentei agora há pouco. O perdão judicial, o juiz fala que é caso de perdão, estou perdoando, extingui a punibilidade e acabou. Ele não pergunta se o perdoado, se o réu aceita ou não aceita o perdão. Ele extingue a punibilidade e acabou. Tá? A renúncia, que é a disposição do direito de oferecer queixa antes de oferecer a queixa, também é unilateral. O ofendido, seu representante legal, vem e fala: estou renunciando, não vou oferecer queixa, é unilateral, acabou. Com a renúncia, o juiz está sabendo, vai lá e extingue a punibilidade. O perdão, não. O perdão, o querelante oferece o perdão, venho pela presente oferecer o perdão, ou pratica ato incompatível com a vontade de processar, e aí o querelado é intimado para responder se aceita o perdão. Tá? Está aqui no artigo 58. Concedido o perdão, o querelado será intimado a dizer dentro de 3 dias se o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que seu silêncio importará a aceitação. Tá? Então, com a oferta do perdão, o querelado é intimado e aí ele tem 3 dias para responder se aceita ou se não aceita. Se ele não responder, é porque aceitou. Quem cala, consente. Quem cala, aceita perdão. Tá joia? Tá beleza? Tá beleza. Gustavo, chegamos até aqui, mas você tinha falado que a grande pegadinha do perdão, do aceite do perdão, é a questão da comunicabilidade. O que é isso? Como é que isso funciona? Funciona assim, ó. Funciona assim. Aqui só o 106 esclarecendo que precisa ter o aceite, né? Que se não for aceito, não terá efeito. Aqui, essa é a pegadinha, é a sacada aqui que eu queria chamar a sua atenção, que está lá no 106, inciso primeiro. Olha, o perdão, a oferta do perdão é comunicável. O aceite, não. O aceite é personalíssimo. Como assim? Imagine que 5 pessoas se reúnem, esperem que eu venha lá para dentro da sala de aula, e aí os 5 combinadinhos. Gustavo Bobão, Gustavo torce para time sem mundial, Gustavo é um bobão, tá bom. Injúria, os 5 ao mesmo tempo. Tá? Eu ofereço queixa contra os 5, tá bom. Aí pego, e um deles é irmão de um grande amigo meu.
Se meu amigo vem falar comigo, veja bem, ele foi levado pelos outros, não faça isso, tal. Eu vou lá e ofereço perdão apenas para um deles. Digamos então que sejam A, B, C, D, E. Eu vou lá e ofereço perdão para o A. Pois é, o perdão é comunicável, o que significa que se ele for oferecido para um, todos são considerados perdoados. Todos serão intimados para que respondam se aceitam ou não aceitam o perdão. Então, nos termos do 106, inciso primeiro, o perdão que é concedido para um, a todos aproveita. Se eu oferecer perdão para o A, B, C, D, E serão intimados para saber se recebem o perdão. Joia? Joia. Agora, o aceite não é comunicável, tá? O aceite, ele é personalíssimo. Então, A, B, C, D, E serão intimados para que respondam se aceitam o perdão. Digamos que o B, o C, o D e o E aceitam. O A não aceita. O A, exatamente aquele para quem eu ofereci, expressamente, querendo, né? Ele fala: não, eu quero que vá até o fim. Eu vou mostrar que eu sou inocente, eu quero uma decisão absolutória. Não quero decisão de perdão, não. Absolutória, tá? E aí? E aí que vai extinguir punibilidade para o B, C, D, E, mas não vai extinguir a punibilidade do A. Gustavo, que estranho. Eram 5 querelados, você oferece perdão para um, os 5 são intimados. Os 4 para os quais você nem tinha oferecido, eles foram só beneficiados pela comunicabilidade, aceitam, tem extinta punibilidade. Bem aquele para quem você ofereceu, não aceita. Continua o processo para ele. Exatamente. É isso. Deu para pegar? Joia? Bonitinha a questão. Percebeu como ela é boa para cair numa prova? Porque dá para você perguntar muita coisa, né? Dá para você exigir realmente aqui do aluno, do candidato, um conhecimento preciso sobre a matéria, sobre o que é o perdão, sobre sua bilateralidade, sobre a comunicabilidade da oferta, incomunicabilidade do aceito. Muita coisa interessante para perguntar. O examinador sabe disso. Joia? É isso, gente. Se chegamos até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Lembra que eu fico ao seu dispor aqui no canal. Manda pergunta, manda comentário. Vamos conversar sobre o assunto. Uma grande alegria poder conversar com você aqui sobre ciências penais. Tá legal? Tá joia. Lembra? Gostou? Curte, divulga. Esse é o nosso objetivo. Grande abraço. Até uma próxima.